Bom, pessoal, agora nós vamos dar um pulinho no Supremo, deixa eu ver aqui onde que a gente vai, dá uma olhada, né? STF, nós vamos no Supremo Tribunal Federal, né? STF. Vamos falar da candidatura de Paulinho da Força e uma convocação urgente, né? Eu achei interessante isso daqui, mas vamos primeiro aos comentários aqui, ver o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores, primeiro pra gente entrar nesse assunto, né? Primeiro comentário, nosso amigo Anderson, ele comentou aqui, ó. Os jumentos de camisa vermelha adoram comparar preços de combustíveis de 20 anos atrás com os de hoje, verdade, né? Contudo, se essa trupe não tivesse pulado o muro da escola, na juventude, eles hoje teriam incluído correção monetária e inflacionária nesses preços de 2 décadas passadas, né? Em suma, os preços dos combustíveis de há 20 anos eram mais caros. E o pior é que quando você faz o cálculo com o valor de R$ 2 daquela época e o salário daquela época, e você pega hoje, e a gente estava fazendo o cálculo, a gente chegou até a fazer esse cálculo aqui durante a pandemia, né? Durante a guerra agora, que foi quando subiu muito a gasolina a 7, quase R$ 8, ainda assim, com o salário de hoje, você comprava mais combustível do que na época que o combustível custava R$ 2 com o salário de R$ 2, com o salário da época. É engraçado isso, né? Mas ninguém faz essas contas mesmo, Anderson. Né? Verdade. Infelizmente, mais notícia boa, Petrobras reduz de novo o preço do combustível, né? É verdade, tá aí. Vamos à matéria. STF, Barroso vota por liberar registro da candidatura de Paulinho da Força. O engraçado é que essa sessão aqui, gente, foi esse negócio aqui, essa análise, foi em caráter de urgência, né? Mas enfim, hoje, 29 de setembro, estamos aí à beira das eleições, né? Daqui a pouco a gente lê mais alguns comentários no final do vídeo, fica até aí lá, né? Não sai não, pode ser que seja um comentário seu, né? Mas enfim, a questão aqui é Paulinho da Força, né? Paulinho da Força já envolvido em tanta... gente, se você parar... Eu tava analisando esses dias, a gente ficou essa semana de folga, né? Forçadas. E eu tava analisando umas coisas engraçadas. Os candidatos que nós temos hoje, né? Envolvidos com corrupção. Gente, é gigantesco o número. O que mais nós temos hoje disputando eleição, reeleição, né? São candidatos envolvidos em corrupção, são candidatos que já foram presos, candidatos que estão condenados, engraçado, né? Em ações de primeira instância. Nós temos de todo tipo, a gente tem um pouquinho. Você tem gente que lavou dinheiro, gente que fraudou, gente que desviou. E estão lá disputando eleições, investigações e provas e condenações, um monte de coisa. Sabe? A eleição é para você votar em alguém que vai gerir o país. E é engraçado como uma pessoa envolvida em corrupção tem direito a disputar uma eleição. Sabe? É como se a gente pegasse... Vamos olhar dessa maneira. É como se a gente pegasse e nós pegássemos a Casa da Moeda, que fabrica dinheiro, e a gente fizesse o seguinte, ó, a gente quer eleger o cara que vai comandar a Casa da Moeda, ou seja, o cara vai fazer o que ele quiser fazer com o dinheiro da Casa da Moeda, ele vai fazer. E aí a gente fala, cara, mas a gente precisa de pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas que tenham, né, pessoas que vão, né, atuar de forma correta para usar, para poder destinar esse dinheiro, porque eles vão mexer ali, eles vão fabricar o dinheiro. E precisa ter uma responsabilidade para, né? Aí você fala, mas para disputar essa eleição, a gente vai chamar aqui os maiores assaltantes de banco. Ou seja, os assaltantes de banco são os caras que vão disputar essa eleição. Para mandar, para controlar a Casa da Moeda. É mais ou menos isso que a gente está vivendo no Brasil. Um país com recursos incríveis, com geração de recursos que poucos países têm no mundo, né? Movimenta uma economia altíssima, né? É muito dinheiro, e aí você vai... alguém tem que comandar esse país.
Quando você vai olhar ali as pessoas que estão envolvidas, muitas delas são ex-criminosos, ou melhor, existe ex-criminoso? Talvez exista, né? Aqueles que se arrependem, é claro, mas alguns de barba, né, não se arrependem. E aí a gente vê essa grande galera aí disputando a eleição. E aí a gente vem aqui para o Supremo, a ação de Barroso. Paulinho da Força é um desses caras, envolvidos em tantos escândalos, em tantos negócios, em tantas mutretas, né? E aí o ministro pega e fala, cara, em caráter de urgência, sabe? Dá ênfase, Contra Bolsonaro, a coisa só anda rápido se for para prejudicar. Se for para resolver, não. Para fazer o que é certo, não. O negócio moe lá, nós temos ações que já vai para quase 2 anos, lá vai cacetada, moendo, sem nada. É ação que deveria durar no máximo 60 dias. Né? E por aí vai. Mas é o Brasil, gente, é o Brasil. Vamos à matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa aí o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária, o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Agradecendo o carinho de vocês. Live Política, todos os sábados, às 21 horas, vem pra cá porque é seu comentário, é a sua opinião quem faz a live. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, pediu a realização de uma sessão extraordinária do plenário virtual da primeira turma ao longo desta quinta-feira, 29, hoje. E, na abertura do julgamento, votou pela suspensão dos efeitos da condenação do deputado federal Paulinho da Força Solidariedade de São Paulo, na ação penal AP 965. Caso prevaleça o voto, o registro de candidatura do parlamentar que foi rejeitado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE São Paulo, deverá ser liberado. Paulinho da Força tenta a reeleição ao cargo. O julgamento começou às 00:30 desta quinta-feira, 29, e vai até 23h59, com duração de 24 horas. Olha aí, né? É estranho, gente. Isso é estranho para mim. O ministro pede essa sessão extraordinária, vota a favor do cara, derruba uma decisão que já tornou o cara inelegível, né? E aí você vê, Daniel Silveira não pode se eleger. Bob Jefferson não pode se eleger. Mas Lula, Paulinho, podem. Na avaliação do ministro, uma situação excepcional. Na avaliação do ministro, uma situação excepcional exige a suspensão dos efeitos da condenação. Isso porque Paulinho da Força tem direito a um recurso que suspende os efeitos da condenação nos embargos infringentes, mas não os apresentou porque outro tipo de recurso está pendente de julgamento no STF, os embargos de declaração. Em seu voto, Barroso atende pedido de tutela de urgência para conceder efeito suspensivo aos embargos de declaração já apresentados e afasta a inelegibilidade imposta pela condenação, sem antecipar o juízo definitivo de admissibilidade dos eventuais embargos infringentes que venham a ser opostos nestes autos. Vislumbro, em tese, o seu cabimento, o que é suficiente para impedir, por hora, que o acórdão combinatório produza os seus regulares efeitos, esclareceu Barroso. Então, Barroso está dizendo o seguinte. Olha, o cara cometeu o crime, mas o crime não importa. O que importa é que o cara tinha o direito a um recurso, mas por causa de um outro recurso que impedia esse recurso, e esse recurso ele mantinha aí a suspensão, ele tem de ter esse recurso, e entrando com esse recurso, manteria suspenso a proibição dele se eleger. Ou seja, ele continuaria livre para disputar a eleição. O registro continuaria. Só que como há um outro recurso impedindo esse primeiro recurso que suspenderia a condenação, por conta disso, a gente suspende a condenação. Vocês entenderam, gente? O rolo? Não, né? Alguns compreenderam? Mais ou menos? Pois é mais ou menos isso daí. É isso que ele está dizendo. Ó, gente, o cara tinha direito a um recurso. Não tem nenhum problema ele ter pilantrado, o problema não é esse, né? Afinal de contas, Lula tá aí mesmo. Então, ou seja, os caras estão dando um nó em pingo d'água. O cara tá pegando um recurso que o Paulinho da Força teria direito, mas não o fez, por causa de um outro recurso que estava segurando esse outro recurso, e aí, pimba!
deferiu a favor do Paulinho da Força. Agora, o detalhe é que ele, mesmo aqui na decisão, ele fala que esse recurso que estava impedindo está atrasado por conta da própria corte. Ou seja, é como se a corte propositalmente atrasasse o negócio para que o outro recurso servisse como desculpa para... Porque se o outro recurso tivesse sido analisado e o recurso que dava o direito da suspensão lá temporária enquanto fosse julgado tivesse sido julgado, nesse momento ele não teria mais direito nenhum. Mas é como se eles criassem uma barreira para impedir o negócio de andar e aí usam isso como desculpa. A condenação, vamos lá. Na AP 965, Paulinho da Força foi condenado pela primeira turma, gente. Tá um colegiado. Lembram? Não pode ser, não pode. Daniel Silveira foi o quê? Colegiado. Bob Jefferson foi o quê? Colegiado. Mas nesse caso pode, tá? Na AP 965, Paulinho da Força foi condenado pela primeira turma do STF em junho de 2020 por 3-2 por crime contra o sistema financeiro nacional e pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O mesmo Supremo Tribunal Federal que condenou o cara é o mesmo Supremo Tribunal Federal que tá liberando o cara. Logo após a condenação, o deputado apresentou embargos de declaração ao STF, mas o recurso não chegou a ser julgado. Em razão da condenação proferida por órgão colegiado, o TRE de São Paulo barrou a candidatura e indeferiu o registro, que foi colegiado. Tá aí, gente. Do que mais a gente precisa? O deputado recorreu ao Supremo para tentar liberar a candidatura, porque o recurso ainda não foi julgado e porque considerou que o entendimento consolidado da Justiça prevê suspensão dos efeitos da condenação quando há plausibilidade e fundamentos mínimos no recurso. Veja, Daniel Silveira condenado porque falou, Bob Jefferson, né? Enfim, mas o cara que meteu a mão no bolso dos outros... associação criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro. Aí não, gente, não tem problema nenhum. Razões do voto. Na análise do caso, o ministro Barroso registrou que a Justiça Eleitoral considera que a apresentação dos chamados embargos infringentes, recurso possível no STF a quem teve pelo menos 2 votos favoráveis na turma, suspende os efeitos da condenação e logo a inelegibilidade. No caso dele, a condenação é suspensa e a inelegibilidade. No caso de Daniel Silveira, não, a condenação é suspensa, mas a inelegibilidade não, enrolou foi tudo. O ministro observou, porém, que Paulinho da Força não apresentou embargos infringentes porque, e aí tá o X da questão, né? Ele deveria ter, para poder suspender, o cara tinha que apresentar o embargo. Mas aqui o ministro, ele justifica a falta, né? Ó, presta atenção. Onde foi que eu parei? O ministro observou, porém, que Paulinho da Força não apresentou embargos infringentes porque ainda estão pendentes os embargos de declaração. Por isso, como o deputado tem direito aos embargos, os infringentes o teriam condenação suspensa com a apresentação daquele recurso. Não poderia ser penalizado porque a defesa foi impedida de apresentá-los no fator alheio à sua vontade. Ou seja, manobra do Supremo para travar, segurar, moer e criar essa justificativa. Finaliza aqui a matéria. Tá aí, gente. Não precisa nem dizer mais nada, né? Vamos para os comentários. Botão valeu demais, aí uma forma de você colaborar com o nosso canal, tá? Colabora, botão valeu demais, as palminhas, né? Você vê como é engraçado, gente, o nó que eles dão num pingo d'água para justificar o injustificável. Esse é o nosso Brasil. Sueli Schmidt, minha amiga, não vai fazer diferença nenhuma, Ciro somando tudo não dá nada, é verdade. Bomba, Ciro acusa Lula de ter 20 milhões, olha, 20 milhões em... Cadê onde foi que eu parei, gente? Deixa eu voltar aqui que eu pulei aqui sem querer. Ó, malcriação do computador. Bomba, Ciro acusa Lula de ter 20 milhões em conta e renunciará se for mentira. Quem é que liga se ele renunciar? Ou que é doido em que ele renuncie?
Ivonete Paulinho, minha amiga, deixa eu ver, ela escreveu: bom dia, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, querida? Eu assisti a live do meu querido presidente da República do Brasil. Eu assisto todos os dias. É isso aí, querida, junto e misturado, tamo lá. Urgente, Moraes mexe com Michele, Bolsonaro vai pra cima do ministro. Eita, que o bicho pegou. Tá aí a matéria, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui, pessoal.